Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão com frio? É normal, né? Agora é para estar com frio mesmo, né? Mas é só por um tempo, daqui a pouco. Quem gosta do verão, está chegando o verão. Quem não gosta do verão, vai ter que aguentar o verão também. Sempre tem seus lados bons e seus lados ruins, né? Então, mas que bom que você pôde estar aqui, que bom que... É bom demais receber você hoje aqui, é bom demais receber você online, que está junto com a gente. Sinta-se abraçado, sinta-se em casa. A gente cria toda essa estrutura para que você possa estar presente aqui com a gente. Então, sinta-se em casa, amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por esse dia, por essa noite. Nós sabemos que será uma noite maravilhosa, será uma noite poderosa e tudo que acontecer aqui vai acontecer porque você tem nos direcionado para isso. Amém e amém. Amém? Hoje a gente vai continuar, vai ser a segunda parte da série que a gente começou na semana passada, que é Não viva mais uma mentira. Não sei quantos capítulos que vão ser essa série, mas essa é a segunda parte. Se por acaso você não viu a primeira, está lá no YouTube, você pode assistir, acompanhar. E eu aconselho você a assistir, porque para mim, pelo menos, ficou muito legal, né? Para mim, aquilo que foi colocado, não é só porque eu coloquei, mas primeiro aquilo vem para mim e eu escuto, eu fico, uau, que incrível, e aí eu coloco para vocês. Mas foi uma coisa, aquela primeira parte foi e é muito importante que a gente venha entender aquilo que foi colocado lá. Então, se você não assistiu ainda, você tem essa oportunidade de assistir, amém? Então, hoje a gente vai para a segunda parte, não viva mais uma mentira. Na semana passada, eu falei uma frase e eu quero trazer ela de novo. Caso você não viu, eu colocar para você, e caso você ouviu, você estava aqui presente, e você venha lembrar de novo dessa frase. A frase que eu disse era: quando eu aprendo uma mentira, eu passo a crer na mentira e, consequentemente, viver uma mentira. E isso é tão importante que a gente venha analisar na nossa vida, porque a gente precisa conhecer a verdade. Cristo, ele veio para nos revelar a verdade. Cristo, ele nos veio para que a gente viva a verdade e não mais uma mentira. E aí, quando a gente aprende uma mentira, como eu coloquei, a gente crê naquilo. E aí, a gente passa a viver aquilo. Então, se eu creio que Deus é mau, eu passo a viver achando que Deus é mau. Mas se eu ouço e creio que Deus é bom, eu passo a viver crendo que Deus é bom. O rumo da minha vida é totalmente diferente. Aquilo que eu vou enfrentar e como eu vou enfrentar vai ser totalmente diferente. Por isso que é tão importante a gente conhecer a verdade. Saber o que a Bíblia quer nos ensinar, ouvir atentamente a mensagem de Cristo, para que a gente venha viver a verdade. E na primeira parte, se você ouviu, eu falei que a verdade é o próprio Cristo. Isso a gente viu. A verdade é o próprio Cristo. E Ele mesmo veio para nos revelar a verdade. Além dele ser a verdade, Ele veio nos revelar essa verdade. Só que hoje eu quero trazer um ponto diferente sobre a verdade, que é que a verdade nos liberta. A Bíblia também vai colocar isso para nós. A Bíblia também vai nos ensinar que a verdade nos liberta. E isso está lá em João, o capítulo 8 e o verso 32. Ele diz assim:
Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Simples. Todo mundo já deve ter ouvido esse versículo. Só que se a gente lê o verso 31, a gente lê o verso 32. Se você começar a ler o verso 31, você vai ver que Jesus estava dizendo isso para judeus que diziam acreditar nele. Ele começa a falar para eles: se vocês permanecerem nos meus ensinos, se vocês permanecerem naquilo que eu estou ensinando para vocês, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Só que é tão interessante porque Cristo, ele estava falando para quem dizia conhecer Deus. Aquelas pessoas diziam conhecer Deus, mas ainda não o conheciam. Elas conheciam apenas por ouvir falar dele, mas não por revelação pessoal. E aqui a gente vê que Cristo, ele veio revelar a verdade sobre quem Deus é. As pessoas, a maioria, conhece apenas uma sombra de Deus, mas não como ele é de fato. Elas acham algo a respeito de Deus, mas não têm convicção de quem ele é. Eu acho que Deus é assim. O meu pastor diz que Deus é assim. Você está crendo em Deus ou na crença do seu pastor? A maioria crê não em Deus, mas na crença do seu pastor. Porque o pastor disse que é assim, 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 então tem que ser assim, assim, assim. Em vez da pessoa ter um conhecimento pessoal e íntimo, a revelação de quem Deus é. Isso é importante. Se a gente lê, agora eu quero ler com você o verso 35 e o verso 36 de João, o capítulo 8. Olha que interessante que vai dizer para a gente. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. E aqui, eu achei tão interessante quando eu li esse versículo, porque se você for ler essa parte, ele vai falar sobre Abraão, Jesus e Abraão. E aí Jesus está falando ali com aqueles judeus sobre Abraão. E a conversa é longa. Jesus dá umas lapadas neles que, coitados, aqueles devem ter ficado meio desnorteados. Mas chega nessa parte onde diz assim: o filho não é membro permanente da família, não, o escravo, perdão, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. E aqui a gente vai ver que Cristo, ele vem mostrar um caráter, um atributo de Deus. Deus como Pai. Porque, olha só que interessante, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Olha que interessante. Deus, quando ele enviou seu filho Jesus, ele veio para nos libertar, certo? Ele veio para nos libertar e para nos tornar filhos de Deus. Então, quando a gente olha para isso aqui, quando a gente olha para esse versículo, a gente está vendo o Pai aqui. Como? Como que eu vou ver o Pai aqui? Veja que a gente antes era escravo, a gente não era da família. Hoje a gente é da família. Hoje a gente é filho. Por quê? Porque Cristo veio e ele nos libertou. Se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. E não só livres, mas vocês serão filhos, vocês serão da casa. Cristo, ele veio nos libertar da escravidão do pecado, da natureza do pecado. Mas ele também veio nos libertar dos achismos da sociedade e de nós mesmos. E sabe por que eu digo de nós mesmos? Porque por muito tempo nós vivemos por meio daquilo que a gente faz. Por meio das nossas obras. E Cristo também veio nos libertar disso. Cristo também veio nos libertar do fardo
de ter que ser bom, de ter que cumprir, de ter que ser perfeito, porque é um fardo. A gente carrega o fardo do ser perfeito, do ser bom. Eu tenho que ser uma pessoa boa. É muito importante que a gente entenda que hoje a gente vive por meio da obra completa de Cristo e não mais por meio das nossas obras. Porque não é por merecimento. Eu não mereço aquilo de Deus. Eu não mereço a salvação. Eu ganhei a salvação. Não é porque eu cumpri 613 mandamentos porque você nem conseguiria cumprir. O único que cumpriu foi Cristo. Ele conquistou isso. Por isso não é por merecimento que nós vivemos a vida que Ele tem para nós. Mas é por graça. É por graça. Se eu viver a partir das minhas obras, se eu tenho que fazer as coisas para acontecer, eu tenho que me esforçar para alcançar algo, eu vou estar vendo uma vida frustrada. Porque o fator principal sou eu. É o quanto eu sou forte, é o quanto eu sou bom, é o quanto eu sou inteligente, é a minha capacidade. E aí eu vou viver frustrado. Porque a gente não é perfeito. A gente não é forte o suficiente. A gente não é inteligente o suficiente. Gente, a gente vai viver a vida inteira aprendendo coisas ainda. E a gente vai morrer sem saber tudo. Porque a gente é um ser humano. Cristo, Ele veio nos libertar disso. Nos libertar do fardo de ter que ser bons. Eu tenho que ralar. Ele veio nos libertar disso porque realmente a gente não tem poder para vencer problemas. Você tem poder para vencer problemas? Eu não tenho. Quando vem aquele perrengue ali, você tem poder para vencer aquilo? Você teria poder para vencer a morte? Não. Você teria poder para se salvar? Para lutar contra e vencer Satanás? Não mesmo. A gente não tem esse poder. E Cristo, Ele veio nos libertar disso, desse pensamento de que eu tenho que ter esse poder. Porque as pessoas, elas querem ter esse poder na força do braço delas. Eu tenho que ter esse poder, eu tenho que vencer Satanás, eu tenho que vencer isso, eu tenho que vencer o pecado. Sendo que Cristo diz, não, eu venci para você usufruir disso. Eu venci. Eu te libertei disso. Hoje você faz parte da casa, hoje você é da família. Eu fiz isso por você. Agora, se eu vivo com base na obra daquilo que Cristo fez, se eu vivo com base no sacrifício dele na cruz, onde ele venceu todas as coisas, eu não vivo mais frustrado, mas eu vivo por meio da fé. Eu vivo crendo hoje. Eu vivo com certeza de que o melhor eu tenho já. Não é o melhor está por vir, o melhor eu já tenho. Porque se ele é o melhor, eu já tenho ele. O que mais eu preciso se eu tenho ele? Ok. Se a gente não vive mais por meio das nossas obras, mas e quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? O que ela está querendo nos dizer? Vamos ler lá junto comigo? Tiago, capítulo 2. A gente vai ler do verso 19 até o verso 24. Eu trouxe na versão a mensagem, mas não faz mal se você tem a sua versão aí. Vamos lá.
Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo, até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. É como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Verso 24. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? E aí eu trouxe o 22 na versão, não vai passar ali, mas na versão transformadora, ele diz assim: como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Aqui ele vai nos falar que a nossa fé e as nossas ações, elas precisam estar juntas, elas precisam se completar. Por isso que até ele coloca na versão a mensagem que são obras da fé. Por meio da fé, as minhas ações se completam. A minha fé e as minhas ações são uma coisa só. Elas se condizem, elas se completam. Só que sempre que as pessoas escutam falar sobre obras, o que as pessoas pensam? Quando a gente fala sobre obras, o que a maioria das pessoas pensa? Obras sei lá, alguém cita uma, se alguém quiser citar alguma. Poxa, ninguém quer citar uma, gente. Todo mundo está meio acanhado, é o frio. Mas quando as pessoas pensam sobre obras, elas pensam ajudar o próximo, respeitar. Tem gente que pensa tocar um instrumento já é uma obra, certo? Tem gente, cada um com a sua definição de obra aí, né? Orar, jejuar, certo? Isso, amar, respeitar, orar é importante? É importante. Mas olha o que o verso 23, ele diz pra gente. Ele diz assim. Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. Eu posso muito bem dizer que eu tenho fé em Deus, mas não acreditar que Ele vai prover. Mas não acreditar que Ele cuida. Mas não acreditar que Ele me salvou. Eu posso só ter fé. Eu falo, na verdade, só da boca para fora ainda. Eu falo assim, eu tenho fé em Deus. Não, eu creio em Deus. Eu vou na igreja. Gente, eu estou 40 anos dentro da igreja. Claro que eu creio em Deus. Mas aí você fala assim, então você crê que Deus te salvou? Não. Tá, então, em que Deus que você está crendo? No seu Deus? Ou no Deus do seu pastor? Como eu falei antes. Você consegue entender que você pode muito bem dizer que tem fé em Deus, mas não acreditar naquilo que Ele pode fazer? A obra que Abraão realizou, a obra da fé que Abraão realizou, foi acreditar que Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício.
Porque deixa eu te dizer uma coisa, a atitude sozinha é apenas uma atitude, mas quando eu ligo a minha fé com a minha atitude, eu tenho uma obra da fé. Se a gente ler o verso 19, ele vai dizer assim, ó: eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados como se tivessem feito algo maravilhoso, ótimo. Nossa, essa parte aqui ele deu uma com os dois pés. Até os demônios fazem isso. Uau! Nossa, que querido nosso irmão Tiago. Sabe o que a gente precisa começar a entender e começar a colocar para fora? Confissão de fé. Não é para ontem que eu preciso aprender a confissão de fé, é para hoje. Hoje eu preciso começar a declarar minha fé. Se a gente for lá ler em Gênesis, o capítulo 22 e o verso 8, ele vai falar no verso 8 exatamente o momento onde Isaac, ele pergunta para o pai dele, Abraão, ele chega para o pai, ele subindo lá, e ele chega inocente, coitado. Mas ele chega para o pai e fala: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí o que Abraão respondeu? Abraão sabia. Mas o que Abraão respondeu? Sabe o que Abraão respondeu? Ele disse assim: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha só que interessante. Porque ele não falou assim: olha, filho, eu não sei. Olha, filho, estamos lascados. Eu já não sei mais eu estou tão nervosa que eu estou suando porque eu não sei o que nós vamos fazer daqui a pouco. Ele fez isso? Ele declarou a sua fé, ele acreditou que Deus iria prover. Assim como quando foi colocado para ele a promessa de ser pai de multidões, ele acreditou nessa promessa. Por isso que ele foi declarado justo, porque ele acreditou, porque ele creu naquilo que Deus podia fazer. Acreditar é uma ação. Acreditar é uma ação. Em todo tempo, Abraão, ele continuou acreditando e declarando que ele acreditava que Deus iria prover o cordeiro. Em todo tempo. Ele não lamentou naquela hora. Ele não falou assim: ó Deus, nós já estamos aqui, cadê? Cadê o cordeiro? Você vai deixar eu matar meu filho? Ele sabia que Deus não iria deixar ele matar Isaac. Ele sabia, porque ele conhecia quem Deus era. Ele tinha convicção de quem ele era, de quem Deus era. Ele creu naquela promessa. Se Deus prometeu, ele creu naquilo. A mesma coisa a gente precisa fazer. Gente, a gente precisa confessar nossa fé. A gente precisa acreditar naquilo que Deus nos diz. A gente precisa acreditar naquilo que Cristo nos diz. Acreditar. Não é apenas falar assim: ah, eu creio em Jesus. Ah, beleza. Não, eu creio em Cristo. Eu creio naquilo que Ele me deu. Eu creio naquilo que Ele conquistou. Eu creio em quem Ele é. Eu creio em quem Ele me tornou. Eu creio em quem Ele me formou para ser. Quando vem o problema, o que eu vou fazer? Eu creio que em Cristo, eu já venci isso aqui, porque Ele venceu. Ele tirou o fardo de eu vencer. Não é eu que preciso vencer. Ele venceu. Então eu venci. O fator principal hoje da nossa vida não é nós, é Ele. Sabe, quando eu era mais nova, tinha uma, eu sei lá quantos, uns 3 não, olha, sei lá, uns 10 anos atrás, vamos dizer assim. Tinha um teatro que as igrejas por aí estavam fazendo,
que era o seguinte, tinha uma cadeira, e aí nessa cadeira a pessoa ela sentava, e aí vinha o Deus, e aí Deus queria tirar a pessoa da cadeira, certo? Aí Deus queria tirar, porque daí Deus queria ser o centro. O resumo do teatro era, Deus tem que ser o centro da sua vida. Esse é o resumo do teatro. Só que as pessoas vinham ao teatro e falavam, nossa, que legal. Mas Deus não era o centro da vida delas. Porque elas mesmas eram o centro da vida delas. Era através daquilo que elas podiam fazer, da força delas. Por isso que elas vinham e faziam 7 semanas de campanha. Porque elas iriam na campanha. Elas iriam se sacrificar para receber aquilo. Enganadas elas estavam, porque Cristo morreu para aquilo ser delas. Por isso que o fator hoje não é mais eu e você. Hoje, sabe o que a gente faz? Não é assim, Deus ele chega e fala, você não vai dar para mim? Gente, se Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode comandar a minha vida, eu estou saindo. Fica você, porque você sabe o melhor para mim, não eu. Você é perfeito, você criou todas as coisas, não eu. Por que eu vou querer ainda dizer o que Deus tem que fazer? Eu prefiro deixar que Ele faça, que Ele me guie. E viver pela fé. Viver pela fé. As pessoas, elas vivem uma mentira, elas acreditam que Deus não se importa com elas. Elas acreditam que elas precisam se arrebentar para Deus abençoar elas. Não, tem que aqui, ó. Tem que ralar, meu filho. Tem que ficar no pó. Aí Deus fala assim, tá no pó, então vamos abençoar agora. Não, você não tem que ficar no pó, não, para Deus te abençoar. Deus te abençoou antes de você nascer. Você nem tinha, Jesus, eu entrego minha vida. Ele já tinha te abençoado. Olha, meu Deus. E aí eu vou trazer 2 pontos para vocês sobre essa questão de bênção e confissão de fé. Primeiro ponto, em Cristo você já foi plenamente abençoado. Plenamente, plenamente. O que é plenamente? Completamente, completamente. É isso que vai dizer para mim e para você em Efésios 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Com todas as bênçãos. Ele está dizendo uma ou outra? Não, com todas. Com todas. Isso é um presente. Por isso que hoje a gente vive graça. Por isso que a gente hoje vive graça. Porque foi de graça que a gente recebeu. De graça, vamos colocar assim entre parênteses, porque alguém teve que pagar um preço. E esse alguém foi Cristo. Mas eu estou dizendo que eu e você não temos que pagar preço. Eu e você recebemos esse presente. Isso é graça. As pessoas querem conquistar o presente. E enquanto elas querem conquistar, elas não vão usufruir de tudo aquilo que Deus tem. Porque para você usufruir daquilo que Deus tem, você tem que receber e não querer conquistar. Porque, como eu disse, não é por merecimento. Não é por merecimento. Não é por quanto bom eu sou. Não é por eu estar em cima de uma plataforma com o microfone pregando que Deus me dá tudo o que eu quero. Não. É porque eu sou filha. Assim como você é filho e filha. Ele te dá porque Ele ama você. A graça é um subproduto do amor. Deus é amor, por isso Ele nos deu de graça tudo isso. Por isso hoje você não precisa se arrebentar em orar.
Ficar com o joelho assim. Nossa. Ficar uma semana de joelho dobrado, orando ali. Por favor, por favor, por favor. Não precisa. Quando você pensou, nossa, Deus já, pô. Você não precisa mais se sacrificar hoje. Não viva pelas suas obras. Viva pela obra de Cristo. As nossas obras hoje da fé é a nossa confissão. É isso que a gente faz. Confessa, declara, mantém a nossa fé. Mantém ela. Eu vou manter a minha fé. Eu vou continuar declarando. E declaração de fé é uma coisa muito interessante. Porque ela é diária. E em todo momento. Você acordou, você começa a declarar sua fé. Mas até você ir dormir, você vai ter que ficar declarando sua fé, gente. Porque você acorda. Ah, esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia vai ser maravilhoso. Aí você levanta. Aí você vai sair para o trabalho. Aí dá uma merda. Desculpa a palavra. Daí já, eita. Ei, Laia. O que você precisa fazer? Meu dia vai ser maravilhoso. Mantenha a sua confissão de fé. Chegou de meio-dia, ia almoçar, queimou a comida. Nós aconteceu isso essa semana, foi uma bênção. Fui colocar o almoço, fazer lá o nosso aipinzinho. 10 minutos para o Felipe chegar, acabou o gás. Não tinha esquentado a carne direito. O aipim não estava pronto. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Ainda bem que num dia antes a gente tinha feito uma pizza. Eu corri lá, tchum, almoçamos pizza, tudo bem. Não vou dizer que eu fiquei, nossa, que legal, vamos comer pizza. Claro que não. Felipe sabe, eu fiquei pula da vida. Fiquei braba. Almocei braba. Porque, gente, um almocinho é tão bom. Até que uma hora cara, tem gente que não tem o que comer. E eu estou reclamando de estar comendo uma pizza aqui. Vamos comer, glória a Deus que tem essa pizza. Sabe, a gente precisa manter a nossa fé, acreditar. Eu vou acreditar naquilo que Deus me diz. É uma atitude consciente, não é uma atitude de sentimento, não é sentimental. Isso eu coloquei até na semana passada. Viver pela fé não é viver por sentimentos. Eu tenho que entender, eu tenho que de forma consciente declarar aquilo. Porque, gente, o diabo ele não cansa. Ele não cansa, ele todo momento vai te incomodar. Esse é o serviço dele, esse é o trabalho dele, te incomodar. Se quem sabe em uma área ele veio, pá, e você, não, Deus é comigo, pá, você deu uma nele, aí ele, opa, beleza, aqui, essa área não dá, então eu vou em outra. Daí você mantém a sua confissão de fé ali, daí ele, calma, aí ele recua, ele fala, então eu vou em outra. Ele não cansa, e é o dia inteiro, E o que a gente vai fazer? O dia inteiro a gente vai contra-atacar com a palavra de Cristo. O dia inteiro. Porque é isso que a gente faz. Porque essa é a arma que Cristo deixou para nós. Todas as bênçãos você já tem, Ele te deu como presente. Você não tem que conquistar, isso é de graça por causa do amor grandioso dele por você. E segundo, acredite e confesse a sua fé, aquilo que eu estava falando. Olha aqui 2 Coríntios 4, capítulo 4, e o verso 13 vai dizer para a gente.
Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Eu não vou ficar quieto. Eu vou falar, eu vou confessar, eu vou declarar e eu vou manter essa declaração. Eu vou manter isso. A fé que Deus coloca em nós não é uma fé morta. Não é uma fé morta. Mas é uma fé que resulta em obras. É uma fé que resulta em confissão de fé. Eu creio, então eu vou falar. Eu creio que Cristo pode todas as coisas. No momento em que aparecer algo impossível, eu vou manter. Eu creio que Cristo pode todas as coisas. Porque não é naquilo que eu faço, não é na minha força, mas é naquilo que Ele pode fazer. É naquilo que Ele já fez. Fé é prática. Fé é prática. Eu aprendo, eu ouço, mas ela é prática. Não adianta só ficar na teoria. É muito fácil daí. Só na teoria. Não, fé é prática. Eu preciso praticar ela. Você quer fazer um exercício físico? Você tem que praticar? Não adianta? Quer tocar um bom instrumento? Aí que tu tem que praticar mesmo. Jesus! Não adianta, gente. Quer fazer comida, até comida. Porque tem gente que parece que nasce com talento para cozinhar. Tem gente que é um desastre e aos poucos vai aprendendo. É assim, é a prática. Fé é prática. A vida com Cristo é prática. É diária. É diária. Não seja aquela pessoa que diz que tem fé em Deus, mas não acredita no que Ele pode fazer. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus e acredita no que Ele pode fazer. Seja essa pessoa. Para que quando a adversidade, o problema, a dificuldade, o desafio chegar diante de você, você venha, não, eu creio que Deus Ele pode e Ele já resolveu esse problema. Ele não vai, Ele já resolveu. Eu creio que é Ele que me dá força, é Ele que me sustenta. Assim como na semana passada a gente viu que a gente é justo, não por causa das nossas obras, não por causa que a gente ora muito, não porque a gente jejuma. Não. Não é por isso que você é justificado. Você é justificado por causa da fé. Hoje a gente vive por meio da fé. E a fé resulta em coisas na nossa vida. A fé resulta em obras na nossa vida. Mas não é obras forçada. Sabe? Eu não amo, eu não tenho que me esforçar para amar. Eu amo. Porque isso são os frutos do Espírito. Eu não preciso forçar, gente. Já viu aquela pessoa que ela força a amar alguém? Você está vendo na cara da pessoa que ela está forçando. Tem gente que ela quer parecer algo, mas ela não consegue. Tem gente dentro da igreja que quer ser bom com seus amigos, com seus vizinhos, quer ser uma pessoa legal, mas não consegue, é aquele fofoqueiro ainda. Eita, que gosta de uma chilape. Senta na roda. É porque a pessoa está tentando, e Cristo não quer que você tente, Ele quer que você seja. É da sua natureza. Confessar a minha fé, declarar a minha fé é algo intencional, é algo consciente. Isso é consciente.
Mas amar, cuidar, ter zelo pelo próximo, isso é da natureza. Ela flui de você. Sabe, o nosso foco sempre é Cristo e aquilo que Ele fez. Sempre o nosso foco vai ser o sacrifício de Cristo na cruz. Sempre vai ser aquilo que Ele conquistou por nós. Sempre vai ser aquilo que Ele fez. Não é o que você faz, mas é o que Ele fez. É Ele que merece a glória. Não é eu e nem você. É Ele que é digno. Não é eu e nem você. É através dele que hoje nós temos saúde, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos uma vida transformada. É através dele, é por meio dele. E nós precisamos crer e manter isso na nossa vida, manter essa confissão de fé. Eu creio naquilo que Cristo conquistou para mim na cruz. Eu creio naquilo que Cristo conquistou. Eu creio que a minha semana vai ser boa, mas no meio da sua semana vai dar problema. O que você vai fazer? Eu creio que a minha semana vai ser boa. Essa é a nossa declaração de fé. Não é apenas da boca para fora, mas é algo consciente, intencional que eu vou fazer. De forma intencional, eu vou manter minha confissão de fé. Eu vou declarar diante das situações. Porque eu sei que Deus vai prover aquilo. Assim como Abraão disse para Isaac, Deus vai prover o cordeiro. É Deus que provê. É Deus que provê. Ele vai prover na sua vida isso. Ele vai prover não. Às vezes a gente fala, ele vai prover, mas ele já proveu. Porque em Cristo, todas as coisas foram nos dadas. Em Cristo. Nós nem estávamos vivos, nós nem existíamos. Mas nós já tínhamos, Ele já tinha nos dado. Então, falar, Cristo vai fazer, a gente acaba falando, Cristo vai abençoar a sua vida diante desse problema. Mas a verdade é que Ele já fez isso. Ele já te abençoou. Ponto final. Qual é a sua dificuldade hoje? Creia, acredite que Ele já te deu isso. Acredite. Mas é tão simples. Sim, você tem que acreditar. Você precisa acreditar. E não só hoje. Porque enquanto a gente está aqui reunido, a gente vai às vezes na emoção, sabe? É verdade! Aí chega a segunda-feira. O que você vai fazer na segunda-feira? Eu vou manter isso aqui. Eu creio que em Cristo isso já se resolveu. Eu creio que em Cristo eu sou favorecida. Eu creio que em Cristo eu tenho isso. Eu creio porque Cristo me deu. Amém? Que isso se torne algo, parte nosso. Parte de nós. Que a gente venha viver a vida que Deus tem para nós. Uma vida em verdade. Em liberdade e em verdade. Sabe, o tema, o título é Não Viva Mais Uma Mentira, porque é muito real a gente ver pessoas vivendo mentira. Acreditam em mentiras, vivem uma mentira. Tem gente dentro das igrejas que vivem uma mentira. Elas mesmas se contradizem. Elas mesmas se... não, Deus ama, mas também não é bem assim, né? Mas Deus, Ele protege, mas também nem tanto. Deus, Ele abençoa. Mas se você andar na linha, Ele te abençoa. Se tu não andar na linha, Ele não vai te abençoar, não. Ele vai te xelepe. É uma contradição. É uma mentira que ela está vivendo. E realmente,
Não é essa a vida que Deus tem para nós. Que nós juntos venhamos viver a vida que Deus tem para nós. Sem mentiras, sem escravidão, mas uma vida livre na verdade. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer por tudo que você tem feito por nós. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Que nós venhamos a aprender de Cristo a como viver a vida que você tem para nós. Ensina-nos, nos instrui, para que nós venhamos viver aquilo que você planejou para a gente desde o início. Se há alguém que está no nosso meio, tanto presencial ou alguém que está na sua casa, Pai, que está passando por uma situação difícil, complicada, nós sabemos que todos temos problemas. Mas se há alguém entre nós que está com uma dificuldade, que aos seus olhos parece impossível, nós queremos declarar sobre a vida dessa pessoa, como corpo de Cristo, como igreja, que Deus pode e já realizou a obra na vida dessa pessoa. Nós declaramos a cura, nós declaramos a saúde emocional, tanto física quanto emocional. Nós declaramos a paz no seu espírito, a paz interior, Pai. Muitas pessoas estão com a sua mente, estão com o seu coração conturbado, e nós declaramos a paz sobre a vida dessa pessoa, a paz de Cristo. Nós declaramos portas abertas para os seus negócios, para o seu trabalho. Nós declaramos uma vida financeira abundante. Nós declaramos saúde dentro das famílias, Pai. Que as famílias sejam abençoadas. Que dentro da sua casa tenha alegria, tenha leveza. Seja um lugar de paz. Nós declaramos isso sobre a vida dessas pessoas e dos nossos irmãos. Obrigada por tudo, obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada porque você nunca nos abandonou e você nunca nos deixou. É isso que nós te agradecemos já. Amém e amém.